Bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Eu sou o professor Pedro Humberto Faria Campos, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. Estou aqui com a minha colega, a professora Sabrina de Araújo Almeida, que é diretora de ensino do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Pinheiral, doutora pelo nosso programa. Oi, Sabrina. Oi, boa noite a todos e todas. Bom, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um conjunto de processos de transformação que nós vemos assistindo e muitos têm falado nas transformações na aula, as transformações nas práticas de ensino, transformações nas práticas educativas, especialmente na aula, chamada aula remota, que alguns chamam de aula online, outros chamam de EAD, por comodidade, por simplicidade. E, assim, uma dúvida muito grande, uma incerteza muito grande, se essas transformações vêm para ficar, o que vai acontecer? E nós iniciamos, com a coordenação da professora Sabrina, uma pesquisa com professores da rede básica do Estado, colhendo depoimentos sobre como têm sido essas vivências, essas experiências dessas transformações e disso que estão se chamando, de um modo geral, de novas práticas. E estamos levantando essas pesquisas, esses depoimentos, para acompanhar essas mudanças, procurar entendê-las e produzir sobre elas reflexões que nos ajudem não só a atravessá-las, mas deixar que essas transformações não nos atropelem e nós incorporemos ou não inovações que venham a favor da nossa prática pedagógica. Sabrina. Boa noite, gostaria de agradecer o convite, ao PPG, da UNESA, programa no qual eu me doutorei, ao professor Pedro Humberto, e como já foi dito, nós aceitamos o desafio de pesquisar um pouco sobre essas novas práticas em torno do que vem nos acometendo junto com a pandemia, com as situações de isolamento, e procurar saber, são práticas inovadoras, em que momento elas se sustentam. E o período em que nós dizemos é um período atípico, muitas novidades, muitas coisas que nós não imaginávamos estar passando no momento. E aí a pesquisa foi iniciada com professores da rede estadual e a principal pergunta foi: qual o sentimento desses docentes com relação a essas aulas remotas, as aulas online ou a educação à distância? E o que aparece nesse discurso desses docentes gira em torno da questão da novidade, do desafio, da frustração, da impotência, por entender que nossas práticas regulares dentro do processo educacional deveriam ser práticas que buscam incluir esse aluno, e que hoje a gente reforça os processos de exclusão, porque eles admitem, nós percebemos isso, não só a partir do discurso deles, mas que a educação pública de qualidade, no qual nós buscamos e primamos, a partir do acesso, sucesso e permanência desse aluno, a gente não consegue instituir isso minimamente, E aí nós perguntamos sobre essas ferramentas, como essas ferramentas são utilizadas dentro desse processo novo de aprendizagem, São ferramentas inovadoras, como aulas gravadas no YouTube, novas plataformas, novos recursos, nos quais esses professores não estavam acostumados. Então, é o primeiro processo de exclusão que a gente começa a instituir nesse momento. Ou seja, esses professores não teriam essa expertise, essa prática mais voltada às questões das tecnologias. Então, muitas vezes eles precisam de outras pessoas para dar suporte nesses recursos tecnológicos. A questão da temporalidade, você não tem mais um tempo pré-determinado. Essas aulas online, elas ampliaram o período de trabalho desse docente, porque não está restrito àquela hora-aula de 4 horas, aquele período dentro de sala de aula, mas sim atravessa a nossa prática diária e acaba se misturando às nossas atividades diárias. A própria privacidade,
Muitos alunos e docentes não têm um espaço específico para esse processo, com iluminação adequada, com um local sem barulho, sem interferências, né? Muitos alunos minimamente não têm condições de acesso através de ferramentas tecnológicas, de internet de qualidade, ou até mesmo os professores na produção dessas aulas, na condução desse processo, Por vezes nós ouvimos relatos de professores onde a mesma casa, a família tinha 3, 4 filhos e um aparelho de celular para que as aulas fossem disponibilizadas. Isso quando existe um celular, quando existe um recurso, quando existe a internet. Então, isso é uma coisa que preocupa muito os docentes. E fica difícil conceber esse processo educacional a partir do momento em que nós vivemos. É uma novidade, vai ser uma novidade que vem, uma questão nova para a gente, que vai ser agregada às nossas práticas, porque nós vemos aí um período de isolamento e nós temos vistas a novas contaminações, a novos, nós falamos em ondas de contaminação, e com isso vem períodos de isolamento. Então, parece que isso vai ser algo que veio para fazer parte da nossa prática atual. E a gente fala da falta de interação relacionada às questões de afetividade e quanto isso pesa nesse relacionamento e nessa prática docente. Isso preocupa também os docentes, essa falta de interação, o olho no olho, estar junto, participar desse processo. E quando esse processo foi instituído, não houve uma consulta ampla aos professores, se existia necessidade, se existia recursos mínimos, formação mínima para que isso acontecesse. E nós percebemos, então, que surgem processos diferentes de exclusão. A exclusão desse docente, que não tem acesso, que não tem esse conhecimento em ferramentas, esse aluno que não consegue ter acesso minimamente a essa estrutura, e o próprio aluno com deficiência ou necessidades específicas, que nesse momento tem um outro fator de exclusão, ou seja, a falta de acesso e a falta de condições mínimas de adaptações, de recursos mínimos necessários para esse processo. E a gente pensa nessa adoção do uso das mídias, corroborando com essa ótica de educação bancária, como se esse conteúdo já tivesse sido dado, ministrado, e então o processo educativo tinha terminado. Ou seja, a gente pensa nessa perspectiva de Paulo Freire da educação bancária, quando você deposita esse conhecimento no aluno, e você não pensa nessa relação dialógica e nem nessa prática transformadora da sua realidade. Então, eu estaria ministrando esse conteúdo só para constar, com mínima interação. E as grandes questões são, isso vai perdurar? Esse acesso oferece minimamente uma condição de aprendizagem? Será que esses alunos aprendem? E como mensurar esse retorno? Bom, gente, essa é uma conversa rápida, Obrigado a Sabrina por aceitar participar aqui com a gente. Estou participando da pesquisa coordenada pela Sabrina e podemos destacar rapidamente, a partir desses testemunhos que nós estamos colhendo, e a Sabrina trouxe um pouco para vocês, podemos destacar 4 pontos que exigem muita reflexão da gente e que a gente crie estratégias, instâncias, fóruns, para a gente falar dessas coisas explicitamente, senão nós seremos atropelados pelas transformações. Transformações estão acontecendo, podem ser permanentes ou não. Transformações na aula podem vir numa direção que nós não queremos, elas podem nos atropelar. Então, nossa pesquisa tem apontado 4 pontos que eu vou passar muito rapidamente. Primeiro é que nós estamos constatando uma inclusão digital precária dos professores. Não tem equipamento, não tem internet boa, não tem lugar na casa. Quebrou-se a separação entre local de trabalho e o universo doméstico e a paz da pessoa na casa dela, Muitos têm que aprender a lidar com isso. Um segundo ponto é que essas transformações, as novas práticas, estão se dando sob um pano de fundo afetivo negativo, que não é tecnofobia, é
a pandemia, o sofrimento, as mortes, e se a gente não falar, não botar essa afetividade negativa para fora, ela vai ser colada nessas novas práticas pedagógicas, e aí não vai haver como sair desse impasse. Uma terceira coisa é que a Sabrina sinalizou aí, não vou me estender muito, o modo de interação é completamente diferente. A gente tem a ilusão de que está vendo a pessoa face a face, que é uma interação face a face, mas não tem a riqueza gestual, a riqueza da comunicação não verbal que a gente tem no presencial. Não é um obstáculo definitivo, mas nós precisamos aprender o limite dessa interação e o limite da gente nessa interação. Às vezes estamos dando aula e estamos nos vendo a nós mesmos e não vendo o outro. E isso muda a dinâmica da aula. Por fim, eu queria sinalizar uma coisa muito pouco discutida no nosso meio, de um modo rápido, que é a questão da autoridade epistêmica. Nós sabemos que muitas vezes o aluno se entusiasma em estudar, porque ele reconhece no professor uma autoridade de conhecimento. E a construção dessa autoridade de conhecimento nos meios digitais é mais complexa do que no presencial. Ou pelo menos nós não temos ainda as ferramentas, o domínio das ferramentas nessa construção. Então, gente, era uma conversa rápida, só para sinalizar alguns pontos e levantar mais questões para pensarmos as transformações da aula vindas da pandemia, mas que estão aí se desenhando há muito tempo. A pandemia acelerou essas transformações. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção, muito obrigado, Sabrina, e até breve. Obrigada.